Pergunta aí. Salve, salve. Salve. Tudo bem? Salve, Trilde. E aí, mano? Estamos vivos, né? Nessa Com certeza. quarentena louca. Obrigado aí mais uma vez. Circuito clandestino, dessa vez online, né? O primeiro a gente se viu todo domingo de julho, se eu não me engano. A gente tava num rolê diferente, Casa da Árvore, Estúdio Sótão, Fofão Rock Bar e Casarão. E foi muito louco aquela interação da primeira edição do circuito, né, mano? Que deu origem a esse agora, que é o Circuito Clandestino de Araguá-Guarani, que ano passado tocamos na aldeia, né, mano? Foi outro dia memorável. Foi sensacional. Tocar dentro da aldeia Vipurã. Tocar dentro da aldeia Vipurã foi um negócio muito louco, mano. Então, pra começar as ideias, queria que cada um se apresentasse aí, mano, tá ligado? Cada um falasse aí um pouco aí da caminhada. E depois a gente começa a trocar ideias sobre a Lacumar e sobre várias fitas. Demorou. Fica à vontade, Celso. Celso Escobar, baixo e os berros do Alacumar. Isso aí. Uns dias no rolê. Tamo aí. Vai lá, Simão. Simon, guitarra e voz, barulho e voz, né, na verdade. Estamos aí desde 2016 na ativa aí, fortalecendo um pouco mais, né, a voz da quebrada. Isso aí. E eu, Nitael, bateria. Também estou há uns anos na correria, mas venho de outro estado. E estou aqui em São Paulo há pouco tempo. E estamos aí, junto com os caras desde 2016, fazendo essa correria com a banda. Ô, massa. Mano, pela pegada aí do Alacumarra, os caras já é tudo músico macaco velho, né, mano? Já vem de outras caminhadas até formar o Alacumarra, né? Então, eu queria saber como que foi esse encontro, tá ligado? O Nita nem é de SP, não sei quanto tempo que ele tá em SP aqui e tal. O Escobar, que já colei no estúdio Lamparina lá, os caras já falou dele da antiga, dos rolê punk. E como que foi essa junção, tá ligado? Como que vocês se trombaram e falaram, mano, vamos fazer um som. Eu sei que existia outra banda, né, o Churume, que inclusive eu chamei pra um evento e na época o Simon falou, não, mano, mas agora a gente tá com outro projeto, o Alacumarra. Aí vocês tocaram lá no Casarão. Então como que foi esse começo aí, mano? Como que vocês se trombaram pra fazer esse projeto Alacumarra? Então, foi meio que por acaso, assim. Eu conheci o Celso por intermédio da pessoa que hoje é minha esposa, né? Ela é amiga dele há muitos anos. E a gente sempre tomava uma cerveja junto no fim de semana. E sempre ficava com aquela ideia de, vamos marcar um dia, vamos fazer um som. Eu já estava sem tocar, 6 anos já. E estava a fim de fazer um som e a gente resolveu se juntar, eu e ele, a princípio, para fazer um som, para tirar um tempo mesmo, para dar uma esparecida, esfriar a cabeça. E a gente marcou um ensaio lá no sótão, né, aqui no sótão. E aí o Simon viu esse ensaio, essa brincadeira que a gente estava fazendo. E nessa época o Simon só tocava baixo, mas como o Celso já estava tocando baixo, ele falou, vou pegar uma guitarra e vou participar dessa brincadeira aí com vocês também. E aí a gente começou a ensaiar e, acabou virando uma banda. O que era uma brincadeira para passar o tempo, acabou virando algo mais sério. Que massa! Então o Simon segurava o baixo. Mas aí, Simon, você já tinha uma intimidade com a guitarra já? Ou era só o baixo mesmo? Porque como você produz, né, mano? Você foi lá ali não, mano, eu vou entrar de qualquer jeito nesse projeto. Pegou a guitarra e falou, vamos que vamos. Só uma ressalvinha antes. Você comentou Churume, mas Churume é a banda do Lamb, né? O que eu tocava era o Charume, né? Uma banda de 99. Charume, não, tranquilo. Muita gente confunde mesmo, né? E é uma banda de 99. E o lance dos caras foi o seguinte, mano.
Fazendo 21 anos já essa parada aí. Era para esse ano fazer até uma comemoração, né? Fazer um encontro aí com uma galera que já participou da banda, mas a pandemia não deixou, né? Mas enfim. Cara, eu nunca tinha tocado uma guitarra, nunca tinha pego numa guitarra até comentar com os caras aí. E aí foi esse lance que o Nita falou, né? Eles fizeram o primeiro encontro, vieram aí e tal, no dia, eu vi, achei legal até, né, mano? Uma bagunça. Eu já tocava com o Celso numa outra banda, o Paulo Gato, que eu fazia só vocal. E aí eu falei pros caras, eu falei, mano, se fãs vamos ver se eu descolar uma guitarra, eu até faço um som com vocês, né? Aí na semana seguinte que os caras marcaram outro ensaio, né, o Celso trouxe uma guitarra de um brother dele, do primo dele, se não me engano. Aí eu falei, ó, não vou fazer um som hoje não, mano, mesmo porque eu nunca tinha pego guitarra, né, eu falei, então não vou fazer um som hoje não. Mas deixa a guitarra aí que semana que vem nós desenrola. Aí fica a guitarra uma semana, na semana seguinte que a gente foi fazer o som, eu já tinha feito a música da Desgraça, só não tinha letra, né, mas já tinha feito a música Desgraça. E daí foi pra frente, mano. Foi cada vez mais pegando mais a manha de tocar. O que foi difícil era cantar e tocar guitarra, que isso aí foi foda, mano. E nessa época aí eu tava desempregado e o Celso tava pingando pouco trampo pra ele, então tinha semana da gente fazer 4 ensaios na semana, cada ensaio durar 3 horas, 4 horas, 6 horas de ensaio, 4 horas de BBD. Então rapidinho saiu 10 músicas em menos de 5 meses. Foi bem rápido. Cara, mano, da hora, porque o Alacumarra aqui, quando chegou assim, chegou já arregaçando, né, mano? Pela caminhada que você já tinha, o conhecimento na cena, a galera já conhecia, a Alacumarra já chegou daquele jeito. E aí, mano, o Alacumarra começou a fazer umas gravações, né, mano? E eu tenho até aqui tô com a página aqui do YouTube. E vocês têm um EP, o Sociedade Hipócrita e o Desgraça pro álbum. É esses dois? Na verdade tem o Desgraça como full álbum, tem o EP, isso, esse é o full, tem o EP Sociedade Hipócrita, que é o novo, que a gente tá tentando angariar verba aí para lançar ele fisicamente. E tem um outro EP mais antigo, tá aí no YouTube também. Vou procurar aqui. Chama só 2016. Ele é mais antigo. Eu vou pegar os vídeos inteiros aqui. Vamos falar dos álbuns do Alacumarra, falar um pouco da Alacumarra Polícia. Esse aqui. Esse aqui eu acho que eu tenho. Esse é o EP, é o primeiro EPzinho que a gente fez, né? A gente começou a ter esses ensaios em fevereiro e quando foi em abril ou maio, se eu não me engano, a gente já gravou umas músicas aí, só que demorou um pouco pra gente conseguir lançar, né? E depois aí a gente lançou o full álbum, que é o Desgraça, totalmente independente também, né? Se viramos, até fizemos um crowdfunding na época, pra ajudar um pouco. E contém todas as músicas desse EP e mais algumas músicas que a gente foi fazendo no decorrer da banda. Isso aí. E o EP Sociedade Hipócrita, ele na verdade foi feito uma gravação de um 4-way split tape, lançada pela Brutal Aliens Records, lá de Campinas. Os caras convidaram a gente para participar dessa 4-way tape, né, split. E aí a gente extraiu as músicas da fitinha para lançar só a nossa parte, né? E aí, como o Nita disse aí, a gente está tentando juntar uma grana aí para ver se sai fisicamente também. Isso. E esse trampo aqui, ele foi gravado ao vivão mesmo? No pau? Esse 2016 Esse não. Esse daí, cara, esse aí a gente foi fazendo experiência, né, mano? Mas aqui ninguém é músico profissional, não, mano. Aqui é tudo vagabundo cachaceiro que gosta de fazer um barulho e cantar uns protestos, né? Esse álbum aí a gente tentou gravar ele em pista. O resultado ficou legal, no final das contas ficou legal, assim, só que eu acho que faltou um pouco da energia da banda, né? Ele foi gravado tudo separado. Então gravamos batera, depois gravamos baixo, guitarra e colocamos as vozes. É isso aí. Pode crer. E aí ainda era muito no começo da banda também, né? Então ainda faltava um pouco de malícia da nossa parte também na hora de gravar. Tanto que é bem na manha esse álbum aí, né, cara? Pra quem conhece a banda e acompanha,
ver que esse álbum ele é bem mais devagar do que a gente costuma tocar, né? Ah, muito massa. E essas composições aqui desse primeiro álbum, elas todas inéditas, já tinha faz tempo? Ou vocês sentaram os três para compor esse primeiro aqui? Ou já tinha as músicas já e só encaixou? Cara, nós nunca fomos muito de sentar e compor, não. Tipo, o Simo vem com umas ideias, ou eu, ou o Nita e tal, e vai desenrolando. Mas nesse primeiro, no 2016, aí, esse EP, primeiro EP, acho que todas as letras suas, né, Simo? Eu acho que só fala de religiosa, né? Eu não lembro se fala de religiosa. Eu também não lembro se nesse disco tem reintegração. Se tiver, não é nosso. Aí nós fizemos mais... Foi mais dentro do estúdio mesmo, nós criando e vinha com uma ideia. Isso. Vinha com uma ideia, nós trocava ideia na melodia e tal, e depois o Simo vinha com a letra. Aí nós acertava algumas coisinhas e foi indo desse jeito, assim, tá ligado? A maior parte das músicas que a gente faz, a gente entra em estúdio, inventa o som, tira o som e depois fica meses tentando criar uma letra em cima, né? Geralmente entendi. é assim. A forma de composições de você, do Alacumarra, não que não possa ser diferente, mas é primeiro instrumental, depois que vai ouvindo instrumental. Geralmente é. Porque aí, assim também, né? Tá os três ali na vibe, ali tocando, de repente vem alguma frase na mente, já... Mano, veio isso aqui, anota isso. Essa parte aqui, dá pra fazer esse ataque aqui. É uma forma de composição da hora também, né? Eu nunca... Trampando com a Indaís, aí a gente nunca compôs assim, né? Acho que talvez uma música, uma introdução, a gente conseguiu fazer isso. Geralmente as músicas eu já levo, e aí com as harmonias, aí cada um se vira lá com o seu instrumento. Dessa forma fica uma parada muito coletiva, né? Mais coletiva, Sim, assim, de compor a música. Então vamos pro... Pode falar. Eu gosto muito da participação da galera toda da banda, né, mano? Então, assim, eu acho que cada um tem que colocar um pouco de si, né? Sim. E no caso desse daí, até você perguntou, eu olhei aqui, tem a música Reintegração de Posse. Essa música Reintegração de Posse, ela é a única que, na verdade, não foi... Ela foi até feita por mim, mas não foi junto com a Alacumar. Esse era um outro projeto que eu tinha junto com os caras do Backup, o Cris e o Sandro. A gente tinha uma banda chamada Chapa da Mente. E o Carlão também, que é do OSS, que toca baixo no OSS, também fazia parte dela. Era 2 baixos na banda, bateria e guitarra, né? E essa música Reintegração de Posse, ela é uma ideia inicial do Sandro até, ele me passou um riff, não tinha letra, e ele falou, mano, eu quero que fale sobre alguma coisa de reintegração de posse e tal, e eu tenho só esse riffzinho aqui. Aí, em cima desse riff que ele passou, eu montei e fiz a música, né? Que é a Reintegração de Posse, essa aí mesmo. E aí, como era uma música que eu achava muito foda, aí falei pros caras, falei, mano, eu acho que eu vou tocar com a Alacumar, né? Comentei pros caras na época, e perguntei pro Nick e pro Celso também o que eles achavam. Eles já curtiram logo de cara, então a gente já introduziu na banda também esse som, né? E aí foi rolando, né, mano? Então, só lembrando aí dos caras aí, chapadamente também, que puta projeto foda. Da hora, mano. E agora vamos partir pro... O segundo foi o Desgraça, né? Segundo trampo segundo gravado. Isso. Vamos trocar uma ideia sobre ele. E o primeiro é de 2016 mesmo? Isso. Na falta de criatividade, a gente só colocou o nome do EP como o ano mesmo. Ele foi gravado no primeiro semestre de 2016, mas foi lançado só em dezembro, cara. Quase que já 2017, assim, saca? Demoramos para conseguir lançar, né? E aí tem o 2017, que aí a gente já partiu pro full álbum já. Ah, sim, já fez outro... Vamos falar um pouquinho dele, que é esse trampo aqui, não. Galera que tá aí na... Galera que tá aí na... Dá um salve aí pra todo mundo aí, ó. Xissamuca, Thiago Carvalho, o Kleber, Bazô Camilo, a Mariana, Nid, é isso aí, Nando. Tem uma galera aqui da hora, Rádio
Galaxy também na área aí. O Caustic. Da hora, mano. Quebrando correntes aí também na sintonia. Vamos falar um pouquinho do Desgraça, que é o segundo trampo gravado. Esse aí, ele foi ao vivão ou foi por canal? Primeiro você falou que gravou por canal, né? Falou que até faltou um pouco da vibe ali. Esse aqui foi como o processo? Esse aí, ele foi totalmente ao vivo, cara. Isso aí a gente... Esse dia a gente deve ter ficado umas 5, 6 horas no estúdio, cara. Que a gente passou 3 horas, a gente passou 3 vezes cada música, né? Demos uma passada, passamos de novo e selecionamos as melhores aí que tinha, né? Processo todo ao vivo, então foi tipo uma parada bem de ensaio mesmo, né? De show, energia de show e tal. Aí a gente ficou mais por conta da mixagem mesmo depois que demos esse trampo, para chegar nesse resultado final aí de energia. E essa capa aí é com o mérito de um brother nosso, né, mano? Do Paulinho, do Paulo Galeano. Hoje ele tá trampando mais com produção de vídeos, gravando os videoclipes e tal, né? E aí ele fez esse desenho aí total fora do contexto da linha de som nossa, vamos dizer assim, né, cara? Porque a gente pega qualquer banda que é do nosso gênero ou estilo musical, você vai ver que as capas são mais PB ou elas são cores mais sombrias, né? Aí a gente já chegou com os pés no peito com uma capa roxa, saca? Totalmente diferente do tradicional, né? Eu acho que tem que deixar essa ressalva aí pra esse trampo aí fudido do Paulinho. Isso aí. Muito louco. Não, essa capa aqui é... Tanto é que vocês fizeram até uns adesivos dessa capa aqui que eu vi já. Sim. Teve um circuito clandestino na Casa da Árvore que eu vi um adesivão. E eu vi que ali, mano, ele fez essa arte, aí tem a caveira do meio que os caras tá abrindo. A barriga e tem várias figurinhas ali, mano. Tô vendo até o Osama Bin Laden ali. Várias personalidades que a gente repudia, né? É que, na verdade, a arte original ele fez aí, cara, era uma barriga saindo um monte de verme. Aí eu falei, cara, por que não, no lugar desses vermes, a gente colocar os verdadeiros vermes da sociedade, né? Então, porra, esse daí é isso mesmo. Caralho, pode crer, colocar. Faltou alguns, mas é porque não ia caber na capa, né? Colocou os vermes original, né? Os vermes original na capa. E e o processo de composição foi basicamente o mesmo, né? Do primeiro ali, como vocês falaram, juntou ali o que vocês tinham e tal. O que vai encaixar nesse trampo agora. E como que foi, mano? Esse aqui é 2017. Deixa eu ver. 2018. Ele foi gravado em 2017, cara, mas a gente lançou, se eu não me engano, no começo de 18. Né? Maio, se eu não me engano. A gente lançou em 2018 pelo fato da dificuldade de lançar um álbum, né, mano? Eu assisti ontem a live da Indaís, que foi na quarta, né, na verdade, fodida, né, cara? E é o que você falou, mano, pra gente que é independente não é tão fácil a gente conseguir lançar um álbum, né? Então demorou quase um ano pra gente conseguir lançar esse álbum, cara, fisicamente, né? Até tanto que eu falei pros caras, eu falei, mano, vamos estipular um prazo, mano. Se a gente não lançar até esse prazo, a gente não lança mais. Porque a gente estava sofrendo muita evolução da banda, a gente, né, cada vez a sintonia aumentando, aí a gente já não tocava mais como tocava as músicas como ela foi gravada nesse álbum, né? Já estava compondo. E já tinha mais material, né? Já tinha mais música para lançar, entendeu? Então eu falei para os caras, mano, se a gente não lançar até em junho, a gente descarta esse álbum, a gente trava ele, põe só na internet e já era. Aí conseguimos, né? Em maio, como o Nita disse, acho que foi isso mesmo, acho que foi em maio. Foi em maio, se eu não me engano, mas a gente também só conseguiu porque a gente criou uma campanha de financiamento na internet. E aí uma cacetada de amigos nossos nos ajudaram aí, investiram essa grana na banda. Amanda, do Vozes Incômodas. Foda, hein, mano? Fortaleceu com vinil pra gente vender e angariar dinheiro. Então muita gente se juntou pro nosso lado pra gente conseguir levantar essa verba e poder lançar, né?
E aí foi só assim, depois de quase um ano que o álbum estava gravado, que ele veio a sair fisicamente mesmo. Caralho, que foda, hein, mano? O lance da galera. A cena underground, ela é foda, mano. O bagulho Demais. a galera que tá na cena é muito fiel, tá ligado? Ao que tá se falando ali. Quando as bandas é de verdade, a galera pode estar chegando junto, trincando, chega mesmo. E É verdade. como o Desgraça falou que foi 2019, né? Que vocês conseguiram lançar ele, mas só que 2018. 2018. começou em Gravamos 2017. em 17 e lançamos em 18. Lançou em 18. E as músicas que tá no Desgraça, antes do álbum, eu já ouvia no show. Vocês já estavam tocando. Sim. Tipo, meio que testando as músicas, né? E daí quando lançou o álbum, a galera já tava, mano, já conhecia as músicas tudo, mano. Já. Sim, porque a gente já tocava essas músicas praticamente desde 2016, né? Porque quando saiu o EP, a gente já tocava as músicas do EP há um tempão. Quando saiu o álbum, já fazia um ano que ele estava gravado, então já fazia um ano que a gente tocava as músicas desse álbum, né? Caralho, da hora. E foi gravado aí no estúdio Solton mesmo, tudo foi captado aí, foi todo aí no estúdio Solton, que amanhã nós vai estar trocando ideia aí sobre esse estúdio aí, que é mais uma trincheira. Esse quadrado aí, mano, é mais uma trincheira de resistência aqui na quebrada. Puta que pariu. Quando a gente tava trocando ideia em 2017 para ver os espaços que a gente podia fazer o circuito clandestino, o primeiro que a gente pensou, fora o casarão, foi o Estúdio Solton, né, mano? E o Fofão, que nós já tá lá, falou, mano, Estúdio Solton, eu duvido o Simon não abraçar essa ideia junto com a gente, os caras vão estar juntos. E tamo aí junto. Isso pra gente Porque, mano, na caminhada aí o que a gente leva mesmo é isso, tá ligado? Que fica de verdade é a parceria, né, mano? Aquele trampo de verdade, sem querer. Ninguém quer ser melhor que ninguém, mano. A gente quer fazer nosso som e já era, tá ligado? Todo mundo curtir a parada e já era, e fazer algo, né, mano? A gente não somos bandas que fica só no discurso, né? Somos banda que atua. Da maneira que a gente pode, a gente tá trampando no social, firme e forte, mano, de todas as maneiras, né? Com certeza. E é isso, como você falou, lançar um álbum é uma parada muito foda. Mano, eu agradeço aí pela audiência na live da Indaís aí, da hora, valeu. A gente fica muito feliz saber que vocês acompanham o nosso trampo, que nós acompanhamos o de vocês também, que estamos longe aí. Antes da pandemia a gente já não tava se trombando tanto, né, por causa das caminhadas. Eu colava em alguns rolês aí no sótão e tal, mas quando a gente se tromba é a mesma fita, tá ligado? Não tem essa, se tá longe muito tempo ou pouco tempo. A gente sabe que pode ficar uma cota sem se ver, mas quando chegar a época do circuito clandestino, nós vai se trombar. Certeza. Inevitável. Aí vamos... Vocês têm alguma coisa, uma curiosidade mais pra falar desse álbum aí? Ou quer partir pro mais novo EP aí? Alguma curiosidade de gravação, alguma coisa? Eu acho que como esse álbum ele demorou para ser lançado, então acabou que chegou já na mão da galera, todo mundo já conhecia as músicas, né? Então eu acho que não foi uma coisa muito que chamou muita atenção da galera, né? Agora, o outro em si, o mais recente, sim, já chamou um pouco mais atenção, né? Pode crer. Vou passar pro outro álbum, então, o EP mais novo do Alacumar. Esse nós seguramos um pouco as músicas para lançar, pra tocar no... Você segurou um pouco no show, né? No show, no show. Mas não tocava muito elas, só algumas, das vezes, para quando lançar a fitinha, que foi o primeiro lançamento, né? Tá mais... não tá tão... Ser mais novidade, né? Mais novidade, pá. Da hora. Quem fez essa arte aqui? Como? Quem fez a arte? Essa arte de capa aqui. Quem fez a arte foi Robson
Robson, ele tocava numa banda chamada My Silent God. E ele que desenrolou essa arte aí pra gente. Puta que pariu, mano. Tá, o cara tá com a... Tem uma bandeira do Brasil ali, tem aquele bagulho que o Papa usa na cabeça, não é isso? Exatamente. Mano, essa daí é pra chocar mesmo. Puta que pariu. Galera, essa capa aqui é foda, mano. Isso aí, galera que tá acompanhando. Isso aí retrata nossos dias atuais, né? Exatamente. Logo mais tem novidade dessa capa aí. Olha isso. Galera Essa que arte tá é muito acompanhando louca, aí, o trampo do Robson foi sensacional. entre aí Captou legal a ideia. no YouTube, se inscrevam no canal da Lacumarra aí. Além dos álbuns, tem vários shows ao vivo que os caras postaram também no canal. Aqui vocês podem estar lá e vendo esse trampo da Lacumarra aí. Que a Lacumarra lançou os álbuns, mas a Lacumarra é banda de ao vivo, né, mano? A Lacumarra é banda de show, mano. Banda de show. Não é banda de ficar muito na ideia, não. A Lacumarra é a estrada. E Ensaio falando um pouco. Show, mano. É isso Até aí. o ensaio do show, né? Aí tem várias faixas aqui, né, mano? Se vocês quiserem destacar algumas aí, Sociedade Hipócrita, A Cena, Não Se Curve, Irmã Cris, eu acho. Máscara de... Como que é? Máscaras Caídas, Nós, Instrumental, Insano e Forasteiro, tá ligado? Tem 9... Esse álbum aí tem Caralho, umas que histórias EP pra grande contar, da porra é né? esse? Isso aqui não é EP Eu acho não, que mano, é um álbum. Eu acho que aí é inevitável a gente falar da música A Cena, né, cara? Porque assim, ao mesmo tempo que você disse aí, né, e a gente viu como é que funcionou com a gente um lance de união, a gente vê, cara, muito pau no cu na cena, né, cara, que usa a cena só como um pretexto de se aparecer, né? É um cara que, na verdade, ele é um maluco de mainstream e frustrado, né? É um cara que acha que a cena é para ganhar dinheiro, vamos montar uma banda para ganhar dinheiro e tal. E, cara, não dá para você conciliar o underground com dinheiro. Porque uma coisa é você viver tocando e não tem condições nenhuma porque nenhum show a gente tocou e foi remunerado. Acho que uma ou duas vezes só na vida a gente tirou um cachezinho lá de 20, 30 reais, cara. Como é que eu vou dividir 20, 30 reais com 3 caras? Se a gente gastou 50 pau pra chegar num show, gastamos não sei quanto de bar pra tomar uma breja, saca? Pra curtir o rolê. Porque é isso, mano. A gente faz a parada pra curtir, é uma parada honesta, né? A gente faz porque gosta, né? Porque gosta. A gente não vive e nem quer viver disso, né? Então cada um tem seu trampo, o Lida tem um trampo, o seu trampo, então cada um faz sua parada, né? Faz seu corre. É isso. E a música pra gente é só um fato da gente tirar o estresse diário que a gente tem e pôr pra fora mesmo, tá ligado? Toda a revolta que a gente tem, né? E a mensagem que tem que ser passada. É isso. Então a gente fez essa letra. Aí tem uma música, como você disse, aí tem 2 sons aí que são covers, que aí a gente também já integrou na banda. Forasteiro, que é uma música que eu já tinha com o Celso o Pau no Gato, e o Insano, que é uma música do Charume, é uma música antimanicomial, que eu fiz quando eu assisti aquele Bicho de 7 Cabeças, aí eu escrevi essa letra e fiz esse som pro Charume, né? E integramos no Alacumarra e hoje faz parte do repertório também, né? E também vale adicionar aí que nesse EP tem uma música que a letra basicamente foi escrita pelo Fofão, né? Sim, o Simon viu uma postagem do Fofão na internet e aí ele meio que copiou essa postagem, fez apenas algumas alterações de texto e virou música. Não se curvem. Chama Não Se Curvem. Eu ia perguntar sobre isso. Alacumarra, para quem não sabe, né? Alacumarra significa em finlandês não se curvem. Exatamente. Mas, Então essa música aí é toda... Os créditos são todos do Fofão para essa música. Irmã Grace também é uma música que fala sobre uma nazista. Acho que estava meio que prevendo as máscaras que estavam caindo, né? Aí você vê hoje um monte de gente aí, tudo, banda de nazista aí do caralho.
E nós estávamos tipo, meio que fizendo essa letra, esse som aí, falando sobre essa não posso nem dizer que seja uma pessoa, né? Essa ser aí que existiu, que tem um monte aí nas ruas, aí, nos condomínios, e por aí vai. É isso. Pode crer. Vocês falou do Fofão, ele tinha até comentado comigo, caralho, mano, eu fiz um post lá no bar. E o Simon falou que vai fazer um som com o bagulho. Eu falei, caralho, louco, mano, é isso mesmo. Que parceria foda, né, mano? Que Fofão é referência pra gente, né? Completo. A gente, quando tocou lá na aldeia, fez aquele evento do o encerramento do circuito clandestino na aldeia, eu vi por lá, ano passado. A gente tava conversando que a gente tava dando continuidade a um trabalho que o Atitude Punk fez na década de 90, tá ligado? Porque a gente acredita, a gente acredita que eles fizeram eventos lá, né, na década de 90 na aldeia. E a gente acredita que a gente é reflexo dessas lutas, tá ligado? A gente não tá inventando nada. Teve uma galera lá atrás que se fudeu pra caralho, mano. Eu tô imaginando aqui, a gente sofreu pra caralho aquele dia, teve que empurrar a perua. O bagulho foi louco, mas nós tinha até um mínimo de equipamento. Imagina na década de 90, mano, fazer um som na aldeia. Como que os caras conseguiam os equipamentos, mano? O bagulho devia ser louco, mano. Mas só que é punk, mano. O bagulho não desiste. Vai pra cima. O que tem que ser feito, tem que fazer e já era, tá ligado? Então isso aí é a inspiração pra gente. É a nossa referência, né, mano? Aqui de luta social na quebrada. Acho que tem uma pergunta aqui, ó. Do Thiago Carvalho. Thiago Carvalho, ele é um jornalista aqui da Quebrada, do Salve Quebrada. Tá me ajudando aqui nessa articulação com os indígenas a fazer o circuito clandestino. Sem o Thiago, seria difícil fazer o circuito clandestino aqui, mano. O cara tá dando uma força foda. E ele tem uns 3 documentários aí da aldeia aqui que eu recomendo, Atrás da Pedra, Mel do Passado, do Milho também, que são documentários essenciais para quem mora no território, para quem mora em qualquer lugar, entender um pouco das aldeias guaranis aqui do Jaraguá. Ele tá perguntando, não sei se falaram, mas essa é a pergunta que eu ia fazer, mas aí ele já mandou da hora. Eu sei se vocês já falaram, mas quais as influências para vocês no cenário musical? Aí é no geralzão, né? Pode ser de cada um, falar de cada um é da hora. Cara, é complexo falar isso, né? Porque cada um fala o seu aí, acho que é legal, cara. Cada um tem. Cada um fala o seu. Eu particularmente tenho muitas influências. Eu comecei minha vida de baterista tocando heavy metal, depois passei pro punk, depois passei pro hardcore. Então eu tenho muita influência de todos os estilos, né? Na verdade, tem muita banda que eu ouço, que eu gosto pra caralho, assim. A banda que eu mais gosto, por exemplo, é o Ramones. Então eu tento muitas vezes dar um direcionamento em alguma música com a pegada do Ramones. E ao mesmo tempo a gente gosta pra caralho de Charge, que já é uma pegada mais crua, mais reta. Então, não sei, acho que cada vez que a gente toca com uma banda nova, ou alguém que faz um som que chama a atenção, acho que acaba virando uma influência. Eu acho que, por exemplo, muitas das músicas novas do Alacomarra, elas já fugiram um pouco do hardcore para um pouco mais extremo, um pouco mais agressivo do que era no começo, né? Então agora já tem muita pitada de grindcore, é difícil citar uma banda assim como influência. Eu particularmente, a minha influência de Charge, claro. Eu acho que no começo o Alacomarra ia ser uma banda cover do Discharge, pra ser sincero. Tipo, eu gosto muito de metal, tá ligado? Trash, né? Metal não, eu gosto de trash, eu gosto de bagulho barulhento. A única banda que eu gosto, assim, mais levinha, assim, ainda é isso, tá ligado? Que não é tão leve assim, não, mano. É uma pedrada que eu vou te falar. Hardcore, né? Acho que é mais punk do que muita banda punk que tem por aí. Então eu gosto de bagulho barulhento, assim, tá ligado? Bem pesado, com as letras fodidas, protesto caralho. Mas os sons,
nós sempre pensando, desde o início, assim, falava com o Nita pra gente montar uma banda numa pegada de charge, disrupt, né, esses bagulho, caos, esses bagulho mais finlandês e tal. E quando nós começamos meio a tocar, meio que fugiu um pouco disso, e hoje nós estamos, tipo, tá em uma pegada que também é uma banda que eu amo, assim, que é o Extreme Noise Terror, tá ligado? Longe de ser nem a metade dos caras, tá ligado? Os caras pra mim é muito foda, mas não deixa de ser uma influência. Nós estamos em umas pegadas bem assim, tá ligado? Bem bruta, cada vez mais bruto, com as letras mais protesto, pela palhaçada que acontece no país cada dia mais, né? Que nenhum dia é novidade, mas acho que é isso, pelo menos pra mim, assim. Influência pra mim, cara, eu acho que eu sou um pouco mais eclético do que os caras, né? Eu sempre gostei muito de qualquer tipo de som lá do B, tá ligado? Coisas diferentes assim sempre me atraiu, seja no reggae, no rap, até música clássica, mas coisas bem lá do B mesmo, né? E como você citou o Fofão, cara, eu acho que é inevitável falar pra mim que o punk é meio que uma formação da minha vida, cara. Eu comecei a tocar em 96, quando eu comecei a ter banda, e as primeiras bandas, eu vim de uma escola do rap, né, eu curtia rap quando era moleque e tal, aí conhecendo RBW, Código 13, não que eu faça igual também, mas um cara pra mim o cara foda é o Redson e o Cólera, né, mano? Pra mim é a banda mais importante da minha vida, é a banda que mais me influenciou em tudo. E conhecendo o Fofão em 99, quando eu conheci o Fofão também, em 98 mais ou menos, acho que foi antes, até em 98. E serviu esse lance, né, meu? Quem era punk e não conheceu o Donária nos anos 90 não pode ser punk, tá ligado? Se não passou lá no Donária lá e viu uma banda tocar lá, não é punk não, mano. O cara é boutique. Então, assim, eu não posso deixar também de citar o Johnny, do Revolta Popular, que você conhece também. Hoje luta pelo lado afro-indígena, né, mano? Então, lá na Vila d'Alva, quando ele começou, nos anos 90 também, eu ia lá, via as bandas tocar, via a banda gringa tocar lá, os caras anarquistas, tá, os anarco-punk. Então, pra mim, sempre foi muito punk e anarco, assim, né? Depois, quando eu comecei a conhecer mais os caras com banda, eu comecei a escutar um pouco de metal, lógico, de charge, né, mano? Charge não tem como falar, acho que é uma coisa que entre os três aqui, que é o que uniu mais, né? Quem não gosta de charge, mano, bom sujeito não é. Da hora! E curto pra caramba também, mano, Nação Zumbi, cara. Não vou deixar de falar, não. Nação Zumbi é uma banda muito foda, tá ligado? Você é louco. Acho muito sensacional. Mano, da hora saber a influência de vocês. É toda essa mistura aí que dá o molho pra ser o que é o Lacumarra. Tem mais uma pergunta aqui do Biscuit, mano. O que vocês acham desse novo cenário de lives, mano? Podemos esperar uma live da Lacumarra? E aí? A gente vinha falando sobre isso no carro, cara. Eu acho muito da hora. Eu particularmente curto, tento assistir o máximo de live possível, porque não tem opção. A gente não pode ir pra rua, não tá rolando evento. E eu acho que as bandas não podem parar nunca, né? Então eu acho legal pra caralho, eu assisto sempre que dá. Agora, no nosso caso, especificamente, é mais difícil, porque a gente praticamente tá desde janeiro sem fazer nada, né? O Celso teve um acidente no começo do ano, e a gente parou de ensaiar desde então e voltamos agora, né? Há 2 semanas atrás. Então, é difícil até a gente entrar no ritmo de novo e poder fazer uma live. Se fosse fazer uma legal, com a qualidade bacana. Mas vai rolar sim, vai rolar. Os caras não tá aí, mas vai rolar. Tô sabendo não. Não, lógico, né? Fazer É porque tem um lançamento, um split,
que foi gravado ano passado. Foi um evento que teve no estúdio, Nós em 22, que é um esquema que a gente faz junto com os caras do Aberração, lá de Bauru. E esse evento ele foi gravado, né? Então vai sair o split desse evento Aberração com a Lacumar. E a ideia de fazer o lançamento, pelo menos, vai sair físico, mas por enquanto virtual, a ideia é fazer um show de lançamento. E provavelmente vai ser feita uma live. Os caras vão fazer uma live deles lá em Bauru, e na sequência a gente mete uma live aqui, né, do Alacumar. Não está marcado data ainda, então assim, aguardem que vai rolar. Não é para agora, mas vai rolar. E cara, eu acho que live é uma coisa que já estava rolando antes, né, da pandemia, e eu acho que, vou falar agora meio lá do produtor, né, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, cara, porque é o mundo atual, tá ligado? É o mundo atual, né? A gente depende, às vezes, muito de casa de show para fazer rolê e tal, não sei o quê, e nem sempre a gente tem oportunidade. Às vezes, a casa de show quer só explorar a banda, ou, saca, não abre espaço para bandas mais independentes. Então, eu acho que live é uma parada que veio para ficar hoje em dia, né? Isso falando, não pela banda em si, falando por si, o Nicolas mesmo, lá do produtor. Mas eu tenho vi a live de vocês quarta. Ontem eu assisti, não sei quem assistiu, mas ontem teve a live na Casa da Árvore lá, do Encontro das Tribos, Solidariedade. Porra, foi fudido, cara. Teve rap, teve o Formiga lá, que é da cena daqui da Quebrada, tava lá. Fantom tava lá. Gil Santana, que tá aqui no estúdio sempre ensaiando, tava lá. Os caras do Quebra-Mar, que é cover de Charlie Brown, tava lá. Então, mano, tem que, eu acho que, dar um pouco de apoio. Eu acho que muita gente ainda não assiste, tá ligado? Porque é um pouco da cena, cara. A cena, a gente ia fazer shows e tal. Quando a gente tinha um show lá que tinha 15, 20 pessoas lá não pagantes, vamos dizer assim, a gente poderia considerar como um público grande, cara. Porque É verdade. a galera não vai, tá ligado? Eu acho que muito com esse lance de conformismo, de ficar em casa, comodismo, né? Vamos ficar em casa, vamos tomar uma cerveja no boteco aqui, em vez de ir no show lá. Pô, vou ter que pegar o busão pra ir aqui no centro, ver um show, vamos ficar aqui e tal, já era. Então acho que pelo menos a live vai começar a trazer um pouco mais esse lance aí, né? Da galera assistir um pouco mais, às vezes fortalecer, né? Com doações e tal, mas enfim, o nosso propósito nunca foi esse, né? A gente nunca tocou por dinheiro e tal, nem é o propósito da banda, mas é uma coisa que ajuda também, né, cara? Porque fortalece você lançar um álbum, lançar um material, você fazer um merchandising, uma camiseta, um adesivo, um boné, né, cara? Então, o dinheiro pra gente serve pra isso, pra fortalecer nos aparatos pra banda, não é pra nós, não. Então eu acho que live é isso aí, cara. Eu acho que veio para ficar e é um lance legal. Eu tenho visto mais. Quando começou eu não assistia muito não, hoje eu tenho visto mais, né? Eu confesso que eu tenho visto bastante também. Da hora, mano. Eu também acredito que veio para ficar. E uma coisa que aconteceu no circuito clandestino muito foda, por causa dessa pandemia, né? A gente conseguiu conversar com indígenas fora de São Paulo, mano, tá ligado? Sim. E trocar uma ideia com a Juliette do Ricó, que vai ser doutora, mano, em literatura indígena. Porra, ela deu uma aula pra gente na terceira etapa no Sarau Segunda Negra. Puta que pariu, mano. Deu uma aula de pessoas que estão longe e podem participar, tá ligado? O Sarau Segunda Negra rola toda segunda, tem uma galera do Rio, galera da Bahia que tá participando, Pernambuco, que não pode estar no bar. A questão da live ainda tem essa importância, né? Porque você atinge pessoas que você não atingiria fazendo um show aqui no sótão, por exemplo. Né? Isso. Você atinge pessoas em qualquer lugar do mundo. O sarau no Fofão mesmo, né, cara? É um traslado muito caro, né, mano? Sim. Isso. Tem outra pergunta aqui, mano, do Quebrando Corrente. Vocês pensam em fazer uma tour no Brasil afora? Sim. Claro que a gente pensa. Isso é um sonho desde o início da banda, né? É lógico. Quem não quer, né? Nós do Alacumar, nós temos, desde o início, assim, sempre nós ficava bebendo depois dos ensaios de 4 horas. Aí nós ficávamos sentados lá, trocando ideia.
E era comum a conversa da gente, assim, nós nunca pensamos, tipo, claro, o sonho de tocar na Europa, pá, não sei o que tem, mas sempre eu percebia que a gente falava sempre a mesma língua, de tocar em Santos, no ABC aqui, no interior de São Paulo, no Nordeste, pro Norte e na América do Sul. Nós nunca projetamos tour fora do Brasil, assim. Claro, o sonho nós tem isso. Lógico. Só que a prioridade assim, nunca foi essa, assim, tá ligado? É lógico, eu acho que todo mundo que tem banda quer tocar fora, né? Quer conhecer outras galeras, quer conhecer outras culturas e tal. Mas como o Celso falou, a gente nunca almejou ir para a Europa. Nunca foi, vamos juntar uma grana e vamos para a Europa. Se a gente juntasse uma grana para fazer um rolê, com certeza seria primeiro pelo Brasil, depois pela América, aqui Argentina, Chile. Eu acho que a gente ia pirar fazendo show lá, para quem sabe no futuro ir partir para uma Europa, né? Mas a princípio eu acho que Brasil e América do Sul, né? Fazer uma tour nas quebradas, mano. É o circuito clandestino. 6 o meses. circuito clandestino, Começou o circuito clandestino com essa tour aí, ó. A ideia foi porque a gente não tinha espaço para tocar em bares, né? Banda autoral. Então a gente, para variar, a gente criou as nossas próprias oportunidades e criou nossa tour na quebrada, né? Nosso circuito aqui, nossa cena, né? Que já envolveu outras bandas também. O circuito clandestino esse ano tem a ajuda do Fomento, né, mano? Não é muito dinheiro que tem, mas já ia ajudar na gasolina, já ia ajudar no camarim, já ia dar assistência para os indígenas no evento final. Não sei se vocês sabem, mano, mas o evento final ia ser 3 dias, mano. Ia ser sexta, sábado e domingo, com sound system, bandas, luau e acampamento. Podia levar a barraca, acampar lá na aldeia, ia ter alimentação lá na cozinha coletiva, banheiro, tal, a casa de reza. Ia ser 3 dias de festa, o encerramento do circuito esse ano. Mas quem sabe ano que vem a gente consiga fazer. O Thiago falou aqui, da hora, ouvi muito hardcore, nacional e internacional e punk. É isso. Skacore também. Mandando aqui um salve Xandão, Alacumarra Live. Salve... Mortos-vivos! Mano, tem uma galera aqui, ó. O Alfor... Mano, tem uns nomes difíceis aqui, mano. Alfor, Note, era foda demais o Donária. Mano, da hora a galera interagindo. Muito obrigado aí. Não vai dar pra fazer todas as perguntas. Danilão entrou na live aí. Agora também a gente tá chegando na reta final, né, mano? Então eu quero mostrar um vídeo pra vocês antes das considerações finais, mano. Que é um vídeo histórico e eu ouvi do Simon. Eu não vou limpar mais. Como que é? Eu não vou limpar mais o meu P10. Tudo que sujou aqui eu vou deixar na minha guitarra. Ele pegou e falou isso. Eu vou ver se eu solto o áudio aqui. Espera aí que tá saindo outros áudios aqui. Agora vai. É que ele não tem muito tempo. É um registro. Toca mais rápido, Lita! Sempre! É isso, mano. É só pra essa energia que rolou. Esse dia foi do caralho.
Esse dia foi incrível, cara. Mano, porque tava uma mistura da porra, mano. Tinha indígena no bate-cabeça, a Sônia andando de slackline, a liderança indígena, as crianças da favela brincando com a molecada da aldeia. Mano, e é isso que a gente quer, mano. Circuito clandestino, Jaraguá Guarani é isso. É misturar os povos da favela com os povos da floresta, a luta é a mesma, tá ligado? A gente tá nesse trabalho de base, não é fácil, a gente sabe o estereótipo do indígena na quebrada, não é fácil com esse governo fascista ainda. A gente segue aqui na resistência, tá ligado? A nossa resposta para toda essa conjuntura, que não é só agora que fudeu, não. O bagulho é há 1000 anos que já fode nós, tá ligado? Agora os caras só tá escancarando de vez. A nossa resposta é fazer o circuito clandestino no Pará, é fazer o Estúdio Solta no Pará, é o Fofão Rock Ball continuar, todos os eventos a gente manter, tá ligado? Essa é a nossa resposta para esse governo fascista. Eu queria as considerações finais de você aí, mano. Cada um. Com vontade. Não, vou até só falar desse lance aí, cara, de tocar na aldeia. Eu acho que até o momento foi... A gente já tocou em muito lugar legal, não desmerecendo lugar nenhum, mas eu acho que isso foi um ápice para nós, cara, porque a gente estava na terra da nossa terra, tá ligado? É uma coisa que a gente não sei se... Com certeza era para ter a oportunidade esse ano, a gente talvez tenha ano que vem. Mas, cara, tocar numa terra indígena, mano, é saber que você tá tocando na sua terra de verdade, onde lá não foi tocado por uma sociedade, tá ligado? Que seja hipócrita, fascista, medíocre que a gente vive, tá ligado? Então, eu acho que pra mim foi o melhor dia que eu toquei, assim, um dia foda. E é como eu disse aquele dia, mano, eu nunca passei um pano no meu cabo pra não tirar aquela terra que tava lá, saca? Pra falar assim, não, tocamos numa aldeia, tá ligado? E é isso. E tocar numa aldeia, mano, como a gente tava falando de circuito clandestino, a gente fez pra gente tocar, porque nem sempre abre lugar pra gente tocar, mas a gente tá levando, seja barulhento ou não, né, um reggae também, um metal como Enfermos, né, um rap da galera e tal, a gente tá tocando onde a gente deve tocar, mano. Onde não chega a cultura para ninguém. Numa favela, numa quebrada que não tem alternativa nenhuma a não ser um pancadão que rola, que aí vai lá, dá numa televisão, falar mal, vamos acabar com o pancadão. Meu, aquilo lá de repente é a única opção de diversão que aquele espaço tem, tá ligado? É verdade. Então acho que a gente já tocou onde nós deveríamos tocar. A gente quer tocar em quebrada, a gente quer tocar junto pra galera que tem que ouvir nosso som, tá ligado? Eu acho que é mais esse lance, né? Uma das coisas mais legais é exatamente porque a gente toca com todo tipo de banda que possa aparecer, né? Se pingar uma banda de forró para tocar, nós vamos tocar junto também. Tem com rap, com reggae, lógico, mas com atitude sempre, né? Isso aí é uma parada que eu acho sensacional também. Da hora. Eu acho que o que levantou um pouco mais a banda, justamente por isso, né, cara? Porque querendo ou não, a gente vê muita panela rolando na cena, né? Você no reggae, você deve saber muito bem como é que é. O Danilo lá deve saber muito bem como é que é no metal. A gente sabe muito bem como que é no punk, hardcore. Tem muita panela, então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco dessas barreiras, né, cara? Lógico, a gente tem que ter atitude, tem que ter posicionamento político, sim. Né? Eu não defendo bandeira nenhuma, sou total anarquista, mas a gente não pode tocar com quem pensa em cima de fascismo, alguma coisa assim, não. Isso é repugnante, então a gente descarta mesmo. Mas tem que tocar para qualquer lugar, cara. A gente começou tocando com bandas de rock and roll, saca? Com bandas de reggae, com bandas de rap, e foi criando o nosso espaço. E hoje eu acho que a gente tem muito amigo e muito brother justamente por isso, né, cara? Por sempre estar com todo mundo, sem virar a cara para ninguém. Exatamente. Da hora, mano. Muito obrigado por vocês participarem aqui. Estamos na 7ª etapa e vai ter mais de 30 lives aí em agosto na Resistência aí, trocando ideia com muita gente. A Lacumar é um dos fundadores do circuito clandestino. E como o Simon falou, a gente não é partidário, mas a gente também não pode entrar naquela de ser antipolítico, tá ligado? Tudo que a gente faz é política. Circuito clandestino é política pura. A diferença é que a nossa política, ela não se contamina, tá ligado? A nossa política é verdadeira e agrega pra periferia, e é isso que a gente tem que praticar. Essa é a resposta
pra governo fascista, pra qualquer um. Não vai ser isso aí que vai derrubar nós, não, mano. Já teve coisa até pior aí de 500 pra cá e o nosso povo sobreviveu, o nosso povo tá na resistência. E antes que eu me esqueça, mano, solidariedade aqui com todas as famílias que perderam parentes aí por causa do Covid, mano. O bagulho é de verdade. Mano, que a nossa luta aqui é por essas pessoas também que passaram aí, perderam seus entes, tá ligado? A gente sente muito por isso, mano. Não é número, é vida. São vidas, tá ligado? Vida. E vidas pretas, vidas periféricas, vidas indígenas, tá ligado? E a gente vamos seguir aqui se cuidando, porque precisamos aí do máximo que der vivo para combater esse Estado fascista. Então, mano, muito obrigado. Valeu, Alacumarra. Daqui a pouco vai encerrar a live. Vai lá. Deixa eu fazer uma adenda aqui rapidinho. Ó. Tá saindo aí uma coletânea também, agora que você falou, né, de vidas e tal. Tá saindo uma coletânea, chama Sangue Preto. Né? Não foi só pelo caso do George Floyd lá, mas por todas as vidas negras que importam aqui, todas as vidas indígenas, né? Então, fiquem ligados aí, quem puder fortalecer aí nessa coletânea. Tá rolando tá rolando já, na verdade, uma pré-venda de camisetas, que é para angariar dinheiro para esse material sair físico também. E lá, mano, tem banda pra caceta, velho. Acho que são 25 bandas, se não me engano. Isso, 25 bandas, tá ligado? Uma música de cada banda tá participando. Então, galera que puder, fica sabendo aí, procura lá, Sangue Preto, vocês vão curtir também. Valeu, Mani. Faz uma coisinha, pau no cu do Bozo, que se for do Dória, mano. Nós vamos foder sua vida, seu filho da puta do caralho. Valeu. Tá acabando aqui, 30 segundos para encerrar. Muito obrigado aí. E continua aí na sequência. Tem uma entrevista aí com a Indaís. Depois tem DJ Dinho. E depois tem Enfermos ainda, mano. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Se cuidem aí, mano. É nóis, mano. Aí, ó. Grita acima.